Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza absoluta que essa é uma palavra Gente, ó, eu não posso me emocionar. O tema da mensagem é controle das suas emoções. Então, eu só quero dizer que eu estou muito feliz com todos vocês. Eu quero deixar isso registrado. Muito obrigado porque vocês vieram. Amém. Deus abençoe você que está na sua casa assistindo online agora do Caminhando Juntos. E para você que está me vendo agora, sabe, essa mensagem acabou de chegar para você. Eu creio do fundo do meu coração que será uma resposta e que pode mudar muita coisa em decisões que você vai tomar e escolhas que você vai fazer. Antes de começar a mensagem, eu quero te pedir um favor muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, é rapidinho. Você se inscreve, ativa o sininho, toda segunda-feira. Faz, bebê, dá uma olhadinha só assim por desencargo de consciência. Será que eu sou inscrito? Aí você vê, olha, eu não sou, que coisa, o que eu tenho que fazer? Apertar. E depois, aí você já é inscrito, ativa o sininho, toda segunda-feira tem uma palavra de Deus para você por aqui. Curte o vídeo, rapidão, curte, dá um like, manda para todo mundo, compartilha, comenta, foi top, odiei, tanto faz. Mas comenta que dá audiência, engaja, é top. Então vamos fazer o seguinte. Vamos para a mensagem. Vamos para a mensagem agora. An Oscar goes to. Vocês viram o tapão? Evangelho de Jesus conforme escreveu João, capítulo de número 18, versículo de número 10. Então Pedro, que tinha uma espada, ai Jesus, tirou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco, e agora não tinha uma orelha. Disse então Jesus a Pedro: coloca a tua espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, eu vou beber. Uma outra tradução diz: não impeça que eu cumpra o meu propósito. Amém? Eu vou te dizer uma coisa, lindo. As nossas histórias, as peculiaridades da nossa vida, elas contam muito sobre nós. Elas contam muito sobre a nossa personalidade, contam muito sobre o nosso caráter, contam muito sobre as nossas histórias. Sabe, sobre as nossas raízes, de onde viemos. Sabe, conta sobre nós. A nossa forma de tratar as pessoas, ela é o resumo de uma outra história. Basicamente são reflexos. Então, você percebe que algumas coisas são cíclicas, mesmo que não deveriam ser na maioria das vezes. A gente deveria romper, mas se a gente olhar, na grande maioria, a gente é meio parecido com os nossos pais e é meio difícil não ser. A gente fala coisas iguais, a gente, sabe, reproduz as mesmas histórias, mesmo sabendo que tem histórias que não precisam ser reproduzidas e que não devem. Mas sabe, uma das coisas mais latentes do nosso tempo agora é que me parece que a geração de agora, ela é um pouco mais instável emocionalmente do que a geração que veio antes. Lembra o que falamos ontem de uma frase que eu ouvi? Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. E assim nunca acaba. Mas entenda que se a gente olhar para a geração dos nossos pais, me parece, não sei se eu estou equivocado, mas que eles são mais fortes para a vida. Suportaram mais do que nós. Tem alguns memes até na internet, sabe aquele garoto que bate o braço no umbral da porta? Aí você vê a década de 80, bate e diz... Aí a década de 90 bate e já fica... A década de agora vai pro médico, diz: doutor, eu acho que eu vou morrer.
Então me parece que nós somos um tanto quanto mais frágeis do que a geração que veio antes. Talvez a gente... Eu sou da década de 90, né? Eu tenho meus 27 anos já, então... a gente é um pouquinho mais desequilibrado. A gente é um pouquinho mais difícil de reagir às emoções da vida. Por alguns motivos. A gente poderia elencar vários. Sabe, os nossos pais começaram a trabalhar e a gente já não teve mais tanto contato como eles tiveram com os seus pais. E a gente pode falar um monte de coisa, criar um monte de especulação. Mas não é sobre a culpa, é sobre a solução. Sabe, é o que nós estamos vendo agora que pode gerar um impacto muito difícil lá na frente. Essas emoções afloradas, elas podem nos trazer uma consequência muito difícil lá na frente. Tudo aquilo que nós fazemos agora nos trará colheita. Lembra? A lei da semeadura. Semeaduras destemperadas vão trazer colheitas destemperadas. Então é necessário que a gente coloque as nossas emoções em ordem. É necessário que a gente alinhe a nossa vida espiritual, emocional. É necessário, mas entenda que não é só espiritual, não é só orar. A gente também tem que ter a parte do vigiar, de cuidar dos nossos gatilhos, do que nos desequilibra, do que nos coloca em perigo. Entenda que o texto bíblico que nós lemos é de um homem que andou com Jesus 3 anos e meio. E ele mostra de maneira clara o destempero que ele carregava consigo. Irmão, a história escancara o Pedro. Eu quero que você entenda uma coisa: as nossas ações, as ações planejadas, elas dizem quem nós queremos ser. As nossas reações, que são um fruto das situações inesperadas da vida, elas dizem quem nós somos ainda. Ou seja, se as nossas ações camuflam a nossa realidade, as reações expõem quem somos de verdade. Sabe? Então, ao invés de nos preocupar com as ações, a gente tem que começar a olhar para os gatilhos das nossas reações. Porque às vezes o destempero aparece aí. O Pedro andou com Jesus 3 anos e meio, irmão. Imagina que cena linda. Dormia com Jesus, acordava com Jesus. Oi, Jesus, top. Oi, Jesus, vamos dar um rolê na água? Dá um rolê na água. Imagina, irmão, ele bebeu do vinho que Jesus transformou a água. Ele comeu do pão que Jesus multiplicou. Ele viveu milagres extraordinários. Ele viu. E mesmo assim, irmão, morava um Pedro dentro dele que tinha que ser aplacado. E dentro de todo mundo tem um Pedro que, se a gente não cuidar, aparece de repente. Sabe aquele momento de ira, que a gente perde o controle, que a gente é todo bonitinho, todo certinho, mas aí pisa no nosso calo e a gente fica endemoniado. É esse desequilíbrio que pode acabar com a gente lá na frente. Uma atitude desmedida e destemperada pode destruir a vida de alguém. A gente não leva em consideração. A gente às vezes não entende a gravidade das coisas. Mas olha o que Pedro fez. O Pedro está top com Jesus no Getsemane. Já sabia que ia dar treta. O Pedro levou uma espada para o Getsemane. Ai, Jesus. Pedro está armado aqui no Getsemane aqui, ó. Dentro dele está falando assim: vem, eu quero ver alguém pegar Jesus aqui comigo. Porque na cabeça dele, ele podia mudar o plano, sabe? Ele está aqui, nossa, vem, estou só esperando. O João está assim: Jesus, não vai embora não, eu amo o Senhor. E o Pedro está aqui, ó, esperando. Irmão, quando viu os soldados, o Pedro não pensou 2 vezes, tirou a espada e dele uma facada, irmão, uma espadada na orelha que era para pegar no meio da cabeça. O Malco era bom de reflexo. O Malco deu aquela gateada aqui, ó, pá, pegou na riba da orelha dele, irmão. No Getsemane, Jesus fez a primeira plástica. Sabia, doutor Domingos? A primeira plástica foi Jesus que fez. Caiu a orelha, Jesus falou assim: nossa, vou ter que arrumar. Se fosse eu falar: Jesus, já coloca mais para trás, dá uma ajeitada aí, porque se eu sou Malco, irmão, Jesus, já dá uma rejeitada nessa, melhora essa, repita um pouquinho aqui.
Tem uma galera do preenchimento. Jesus, já dá uma resolvidinha aqui. Então, brincadeiras à parte, eu só quero que você entenda aqui. O que vem após é o fruto do destempero. O que Jesus teve que fazer é o fruto do destempero do Pedro. Imagina um soldado aqui, segura esse doido, esse vassalo. E o Pedro aqui, vem. Aí Jesus diz: Pedro, guarda a espada, Pedro. Quem te mandou vir com espada para cá? Pedro, mas eu pensei que o Senhor queria. Pedro, não impeça que eu cumpra o meu propósito. Eu, Pedro, guardando a espada envergonhadinho. Irmão, eu vou te falar uma coisa. A gente viu isso acontecer agora lá no negócio do Oscar. E a briga da semana foi: será que ele estava certo? Nossa, mas a mulher tem um problema de saúde. Ele estava defendendo. Mas já parou para pensar que de várias formas para defender ele escolheu a pior? E é isso que a gente não entende. Quando a gente está emocionalmente desequilibrado, a gente apoia o desequilíbrio. Irmão, não tem razão, ok, tá tudo. Eu não quero entrar no mérito se está certo ou não. A questão dele rir da esposa, irmão, cada um com seus problemas. Mas a atitude de dar um tapa na cara de alguém fere todos os princípios da sensibilidade, do equilíbrio, sabe? Da postura. Então não é sobre alguém, é sobre nós agora. O que faz a gente perder as estribeiras? Essa é a questão. O que faz a gente perder as nossas emoções de ordem? O que faz a gente tomar decisões precipitadas? O que faz a gente ofender uma pessoa? O que faz a gente partir para cima de alguém? O que faz a gente deixar todos os princípios de lado e alterar a voz com alguém? Eu vou te dizer: emoções mal administradas. Sabe, está aqui dentro. A razão de tudo está aqui dentro. Eu vou te falar uma coisa: todo mundo tem personalidade. Mas tem uma coisa que tem que ser maior do que a personalidade: o caráter. Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Então eu vou te contar uma história. Eu, Dave Leonardo, eu sou personalidade difícil. Pelo menos eu reconheço. Eu sou sanguíneo. Então eu sou brabinho. Eu tenho essa carinha de fofo, irmão, mas eu gosto de uma treta. Se deixar, eu me meto em problema que não é meu. Irmão, você não sabe a agonia que eu tenho na internet, vontade de responder todo mundo, brigar. Você acha que não? Nossa, ele é um anjo. Não, irmão, é que o anjo segura, porque senão o inimigo pegava forte. Vontade de ofender os irmãos. A gente é ser humano. Mas aí que tá, o caráter. Eu vou te dizer uma coisa: o nosso caráter é posto à prova todos os dias. Eu tenho um episódio comigo, irmão. Eu nunca vou esquecer da vergonha que Deus me livrou de passar. Eu estava na minha cidade, Joinville, dirigindo meu carrinho top. Aí, irmão, eu dei pisca para entrar para a esquerda. Era uma via de faixa dupla, assim. Aí o irmão do lado falou assim: não vou deixar ele passar. Olha que bênção. Só que eu, irmão, pensei comigo: não vou deixar essa passar barata, eu vou acelerar o carro. Irmão, acelerei o carro, e ele acelerando, irmão, passei ele, cortei a frente dele. Só que quando eu cortei a frente dele, o semáforo fechou. Meu Deus do céu, o semáforo fechou. Eu freiei o carro, e irmão, e eu parei, e ele veio para me matar, irmão. E eu dentro do carro. Aí, irmão, quando ele parou, não bateu. Eu comecei a somar as palavras proféticas que eu lembrei. Comecei a trazer à tona. E eu vou virar atrás para falar, irmão. E eu vou virar assim para falar, para abençoar ele, para profetizar coisas lindas. E aí quando eu tô virando assim, para um carro do meu lado. E o cara do meu lado olha para mim e diz assim: Pastor Dave! E eu falei: o que foi? Ele disse: meu Deus, que livramento que Deus te deu. Aí eu no meu espírito, eu tô assim: não foi um, foi dois.
Eu ia desviar o homem, irmão. Se ele visse as palavras proféticas que eu sabia, ele ia ficar desesperado. Porque eu posso até não falar, mas eu sei todas de decor, irmão. Aí eu olhei para ele e falei: você viu, irmão? Oh, glória. Olhando pro retrovisor assim com vontade de... Sabe por quê? Porque o nosso destempero, ele pode destruir a fé de alguém. O nosso destempero pode mudar a vida de alguém de maneira péssima. Pode destruir a vida de alguém. Pode destruir o nosso propósito. Pode acabar com a gente. Sabe, uma atitude errada na hora errada pode desmontar a nossa história. Eu conheço a história de um rapaz que destruiu a vida na minha cidade, porque irado estava armado e tirou a vida de alguém. Eu vou te falar porque a gente vive isso e eu caminho para o final. É porque a gente tem um sério problema. A gente pavimenta a nossa história em cima de emoções mal resolvidas. A gente pavimenta o nosso caminho em cima de coisas que não foram sarados. Sabe o que a gente esquece? A vida dá volta. E todas as vezes que a vida dá a volta e a gente passa naquele lugar, a gente tropeça em algo que tinha que ter sido destruído para sempre. A gente escolhe administrar as emoções que deveriam ser extirpadas da nossa história. A gente escolhe administrar emoções que deveriam ter sido eliminadas há muito tempo de dentro de nós. A gente administra maus sentimentos, a gente não cura, a gente não permite curar. E é por isso que a geração de agora vive tão à flor da pele, porque todas as gerações têm os seus traumas, só que a gente não resolveu nenhum deles. A gente carrega com a gente não cura. E é por isso que a gente vive explodindo toda hora, porque a gente não consegue frear a língua, porque é uma rua pavimentada em cima de pedras que deveriam ter sido tiradas. Toda rua, quando ela é pavimentada, é limpo a base. Você limpa a base para que o asfalto seja plano. Agora, quando você pavimenta em cima de obstáculos, você vai ter um asfalto com obstáculos para o resto da vida, para que todas as vezes que você passe ali, doa. Sabe de uma coisa? Alguém diz que está curado. Alguém diz: não, eu não sinto mais nada contra aquela pessoa, contra aquele alguém. Mas todas as vezes que alguém conta aquela história, dói. Então deixa eu te dizer um negócio. Se dói, não é cicatriz. Se dói, ainda é ferida. E se ainda é uma ferida, significa que precisa ser curada. Porque o dia que for curada, não vai doer mais. A gente precisa entender: problemas têm que ser resolvidos. Quando o Senhor me fez entender essa palavra, eu comecei a olhar a vida de Pedro, entender os destemperos da vida dele, entender as razões de Pedro. E aí você vai olhar na própria história. O Pedro era um homem simples, de uma cultura de pesca, um homem bruto na lida. Era essa a história do Pedro. Então eu não posso condenar o Pedro, porque eu até me pareço com ele. O que eu preciso é descobrir o que Pedro recebeu que fez ele mudar a postura, ou frear a personalidade. Eu sei hoje o que aconteceu comigo que me fez mudar. Eu sei. Não me mudar a personalidade, mas criar filtros que me impedem de tomar decisões precipitadas. Irmão, e eu vou te dizer, eu sou extremamente tentado nessa área. No avião eu sou tentado. Fui tentado agora, essas 3 semanas atrás. Eu estou no avião, esperando para sentar, um irmão coloca a mala batendo na minha cabeça. Ele coloca a mala e eu disse: nossa, vai arrancar minha cabeça, né? No meu espírito eu estava assim: olha que bênção. E aí, irmão, como se não bastasse, ele tinha uma segunda mala. Bateu na minha cabeça de novo. Aí eu falei: não vou aguentar. Olhei para trás, falei: o que está acontecendo, querido? Aí ele falou para mim: era chinês. Deus me livrou, irmão, porque eu não sei brigar em chinês. Daí eu falei: ah, tá tudo bem então.
Porque se eu soubesse brigar em chinês, o André, eu ia meter um chão aí, irmão. What are you rushing on? Mas eu não sei, irmão. Deus me livrou. Mas entende que... Ai, Jesus amado. Sabe, lembra do texto? Porque não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Naquilo que a gente cura, a gente vai sempre perceber o escape. Naquilo que a gente não cura, a gente não enxerga o escape, porque na nossa cabeça está tudo bem. Entendeu? Eu conheço gente rancorosa que diz que não tem raiva de ninguém. Você conhece também, né, Bruno? Você conhece, não conhece? Você já lembrou do nome, né? A gente conhece. Todos os amigos meus que estão aqui conhecem alguém. Eu não tenho raiva de ninguém. Ai, Jesus. Tá vendo? Eu não posso me meter na confusão dos outros, mas às vezes eu quero. Entende, lindo? A gente tem que curar as nossas emoções para que a gente possa controlar elas. Então eu vou ser repetitivo, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Se você tem que perdoar alguém, perdoe. Se você tem que, se humilhar e pedir desculpas, peça. Se resolva. Porque quando você se resolve, você move o asfalto, tira a pedra de baixo, aplana a história, e você nunca mais vai tropeçar naquele mesmo lugar. É melhor, porque vai ter situações da vida que você vai ser tentado a tomar decisões drásticas. E se você tiver um agravante por baixo do solo que te administra, aí, meu lindo, você está no sal, porque você não vai conseguir. E quando menos esperar, você vai estar em cima do palco dando um tapa na cara de alguém. E aí, meu lindo, uma carreira pode acabar por conta de uma besteira. Mas lembra que eu te falei? O que aconteceu com Pedro? O que foi que aconteceu com Pedro que fez com que as emoções dele fossem aplacadas? Eu vou te dizer o que foi. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados. E todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Ô lindo, você é brabinho? Agora a hora que o Espírito Santo de Deus te encher, o brabinho vai ter que ficar mansinho. O leão vai virar um gatinho. Porque quando o Espírito Santo nos enche, preenche, a nossa natureza se altera. Porque não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não sou eu que controlo, é Ele que governa. Você quer uma prova? A prova é: o Espírito Santo desceu. O Pedro, vida louca, fez um monte de problema, tinha que ter sido demitido por justa causa. Só Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, se torna exatamente o que Jesus disse para ele quando encontrou pela primeira vez: Pedro, eu vou te transformar num pescador de almas. Pedro prega e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus como Salvador. Existe um nós, antes do Espírito Santo e depois do Espírito Santo. Eu poderia te dar uma aula de como controlar as suas emoções, mas lindo, nada supera a presença do Espírito Santo. Porque, irmão, eu sou uma pimentinha. Se não fosse Jesus, já tinha entrado em cada confusão. Se não fosse o ministério, então, irmão, já tinha dado umas briguinhas. A última, estou eu e minha esposa no aeroporto, e a gente não briga, eu e ela, tá? É só paz e amor em casa, anjinho, correndo um atrás do outro, todo dia, correndo atrás do outro aqui. Quem pegou, pegou. Aqui. Então eu e ela no aeroporto, irmão, e ela trancou a mala com a chave dentro da mala. Por que ela fez? Não sei. Foi um teste de Deus. Deus falou assim: pode colocar, filha. Vamos ver se o menininho está ficando bom. Irmão, quando eu fui abrir a mala para pegar as coisas que estavam dentro, a mala estava trancada. Eu falei: cadê a chave? Olha, a chave está dentro. Nossa, como que se abre uma mala agora? E eu comecei, irmão, a falar: irmão, eu sou uma maritaca, irmão. Eu comecei: por que tu fez isso?
Oh meu Deus, como que nós vamos fazer agora? Ó céu, ó vida, ó azar. E eu brigando com ela, ela com o bico desse tamanho. Por que tu também não ajudou? Porque eu que coloquei. E nós o pau fechando, irmão, a nuvem negra descendo. Quando de repente a gente olha para um lado, uma família assim, olhando para nós, com brilho nos olhos, disseram: Dave e Paulinha, eu amo vocês. Aí irmão, não é mais eu, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu represento algo maior. Esquece, irmão. Eu já estou aqui para minha esposa, que é linda. Dá um beijo aqui agora. Abracei ela, falei: esquece a chave, esquece a chave. Esquece. A gente dá jeito, relaxa, relaxa. Oi, gente, tudo bem? Ah, que legal. Vocês estão indo muito tempo? O que vocês viram? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. A gente pode ter as nossas crises, mas a gente tem que cuidar aonde, como e quando, porque as nossas crises têm determinância sobre a nossa história. Então, meu lindo, se você quer controlar as suas emoções, deixa eu te dizer, permita com que o Espírito Santo invada o teu coração. Permita com que Ele faça você ver aquilo que está escondido, que ainda dói, para que você possa ser sarado e a sua vida seja transformada de verdade. Porque não adianta nada dizermos que está tudo bem, sendo que aqui dentro tem uma tempestade acontecendo. Amém. Aleluia. Jesus, não deixa a gente tomar decisão precipitada, Jesus. Não deixa a gente fazer besteira, Senhor. Não deixa a gente tomar decisões que possam frustrar os teus planos conosco. Jesus, abre os nossos olhos para ver aonde pavimentamos sobre solo estranho e enganoso, para que a gente retome a história, peça perdão, mude, faça alguma coisa. Mas Jesus, não deixa a gente perdido. Não deixa, Senhor, que as nossas emoções sejam predominantes mais do que a tua voz sobre nós. Jesus, não é as nossas emoções que devem governar, é a tua palavra, é o teu Espírito Santo. Jesus, não vivo mais eu, é o Senhor que vive em mim. As minhas emoções não me dominam, a tua palavra me governa. Em nome de Jesus, amém. Cantares de Salomão, capítulo de número 2, versículo de número 3, diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela eu me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abraça. Eu me lembro que quando eu era menino, nós, os primos, a gente na igreja usava muito Cantares de Salomão para passar cantadinha para as meninas. A gente escolhia um versículo de Cantares, nem entendia direito, mas passava para as meninas. E eu, durante muito tempo, nunca parei para observar exatamente o que era o livro de Cantares e a profundidade do livro. Até que um dia eu estava pegando um voo, vindo para casa, e sentou um pastor do meu lado. E naquele dia, eu sou muito conversador, mas naquele dia, durante 1 hora de voo, eu não consegui falar absolutamente nada. E não é porque ele falava demais, é porque eu escolhi não falar. Eu escolhi ouvir. E durante 1 hora aquele homem falou para mim sobre vida com Deus, sobre secretos, sobre intimidade, sobre jejum, sobre oração. Enquanto ele falava para mim, eu dizia dentro de mim: eu vou pregar isso que ele está dizendo para mim. Eu vou pregar essa palavra. E eu me lembro que ele pegou esse texto de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 3. E quando ele leu o texto para mim, eu falei: uau, eu preciso pregar essa palavra.
E quando eu pensei isso no meu coração, que eu precisava pregar essa palavra, eu me lembro que ele disse para mim: pastor David, sabe qual que é o nosso problema? É que tudo aquilo que a gente ouve, a gente quer pregar. E eu falei: esse homem leu a minha mente. E eu fiquei com vergonha, e eu disse: como assim? Ele disse: nós temos o problema que tudo que a gente acha que é bonito, a gente que pensa que é para os outros. A gente já quer aplicar para os outros, a gente já quer falar para os outros, a gente prega para todo mundo. E esse é o panorama da nossa geração. A gente fala tudo para os outros. A gente lê um texto e a gente diz: uau, isso aí é excelente para postar no Facebook. A gente procura no Google textos para publicar no Facebook, textos sobre fé, sobre coragem, sobre vida espiritual, sobre vida com Deus, porque a gente sempre quer mostrar para os outros. Quando ele falou aquilo para mim, eu me lembro que dentro do meu coração eu comecei a chorar. Eu dizia dentro do meu coração: eu sou uma vergonha, Senhor, porque eu sou exatamente isso. Eu estou parando de viver a verdade da Tua palavra apenas para falar da realidade da Tua palavra para os outros. Os outros estão chorando, mas eu não estou vivendo mais. Eu não estou vivendo mais a realidade daquilo que eu estou ministrando para os outros. E sabe, é muito visível quando você fala de algo que você não compra, quando você tenta vender algo que você não consome, porque não há verdade quando não há experiência. É muito legal falar de coisas bonitas, mas são extraordinárias as coisas bonitas quando são a nossa prática. Eu me lembro que quando ele foi ministrando no meu coração, falando todas as coisas, falando que ele ficou 21 dias de jejum. Quando ele disse para mim: pastor, eu fiquei 21 dias no jejum, porque o meu filho falou para mim que eu não tinha moral de falar de jejum para ele. Eles são nos Estados Unidos. E o filho dele um dia chegou dizendo que ia fazer o jejum, que o filho de um amigo dele estava fazendo no colégio, que era do Ramadã, de 40 dias. Aí ele falou para o filho: filho, você não pode fazer esse jejum. E aí o filho olhou para ele e disse: pai, quem é você para falar para mim de jejum? O meu amigo pode falar, porque os pais dele jejuam, ele jejua, o senhor não. E aquilo arrebentou. Ele disse: então eu jejuei durante 21 dias. E eu escrevi um livro, 21 dias num lugar secreto. À medida que ele falava para mim, a minha vontade era descer daquele avião e ir louco para casa, me fechar no quarto e orar, e conversar com Deus, e viver aquilo que eu precisava viver. E hoje eu estou ministrando isso para vocês porque eu me escondi dentro de um quarto para descobrir o que isso aqui quer dizer. Sabe, a gente fala de vida com Deus, mas muitas das vezes nós não temos absolutamente nenhuma vida com Deus. É uma geração que diz que Deus é lindo, mas nunca contemplou a grandiosidade da glória dele dentro de um quarto, nunca chorou sem conseguir secar as lágrimas, nunca conseguiu viver aquilo que fala. E é por isso que é tão ralo, é por isso que é tão vazio, é por isso que não conquista ninguém. Agora, quando você fala de algo que você experimentou, a realidade transforma você primeiro. E quando você fala, não são só palavras, são vida fluindo através da nossa boca. Quando eu olhei esse texto, quando a noiva está dizendo para o amado: entre todas as árvores do bosque, tu és o meu amado. Sabe o que é isso? É alguém que tem olhos e vê, alguém que olhou e teve a opção de escolher. Ele olhou tudo, ela olhou tudo, e ela disse: eu sei o que eu quero, e o que eu quero é o meu amado. Sabe, a nossa geração é a geração que pensa que sabe o que quer, mas quando a gente sabe o que quer, as atitudes que vêm depois mostram isso. Porque a noiva diz: ei, tu és a minha sombra. E aí ela diz: debaixo dela eu me assento. Sabe o que é isso? Eu não olho de longe, eu não sou alguém que só contempla, eu sou alguém que experimento. Isso é top. Imagina, ela se assenta debaixo da sombra. Esses dias eu cheguei em casa e eu não estava sem chave. Eu fiquei para fora de casa. E eu caminhei durante uns 7, 8 minutos no sol escaldante. E quando eu cheguei para entrar onde eu moro, estava fechado. E sabe o que eu procurei? Porque eu estava muito cansado, ofegante. Eu procurei uma sombra. E sombra é um lugar de descanso.
de refrigério. Sombra é um lugar onde a gente se ausenta do sol, é onde aquilo que estava nos assolando não nos alcança mais. Nós precisamos viver isso. A gente precisa às vezes sair do ativismo de falar e falar e falar, e simplesmente se esconder debaixo da sombra do Altíssimo. Eu cansei de pegar mensagem de internet. Nós temos que se cansar disso. Mensagem que alguém já pregou, texto que alguém já escreveu. Não, a Bíblia diz que a noiva está dizendo: debaixo da tua sombra eu me assento, e do teu fruto que é doce eu me alimento. Não é fruto que alguém já experimentou, é um fruto que o amado dá na mão. Aleluia. É um fruto que vem do amado, ninguém viu, ninguém soube. Foi por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe, e só sabe quem clamou, e só sabe quem se escondeu no secreto, e só sabe quem viveu para contar. E o mais extraordinário dessa palavra é porque ela, na sombra, a Bíblia diz que o noivo levou ela para a mesa do banquete. O fruto da sombra curou, o fruto da sombra trouxe paz. E ela diz, depois de tudo, ela diz: olha, eu estou desfalecendo de amor. Quando eu fui entender isso, eu descobri que desfalecer é morrer. Eu estou morrendo. Só que a palavra amor não é aquela do grego que a gente conhece, o eros, o filéu, o ágape. Aqui é o ahabab, que significa carência. Ela descobre que na sombra todas as carências delas são supridas pelo amado. Se você viver uma vida verdadeira com Deus, todas as nossas carências são supridas no amado. Ele é o único que pode suprir a carência do coração do homem. É por isso que tem gente que tem tudo e no final da vida descobre que na verdade nunca teve nada, porque permaneceu carente até o final. É por isso que a gente ouve histórias de famosos milionários que diziam que eram felizes, no final se suicidaram, porque o dinheiro não preenche a carência, as mulheres não preenchem a carência, o sexo não preenche a carência do homem. A única pessoa que preenche o vazio, o eco da alma do homem, está aqui. Aí a noiva diz: com a tua mão direita sobre debaixo da minha cabeça, com a tua mão esquerda me abraça. Ela descobriu que na sombra acontece algo que em nenhum outro lugar acontece. Secreto é lugar de intimidade, e nem tudo que a gente recebe vive na intimidade com Ele. A gente precisa contar. Fala, meu lindo, minha linda. Como vocês podem ver, nós estamos no Brasil, em Londres. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero que você pare o que você estiver fazendo, se for possível. Elimine as distrações.
vou falar sobre algo que pode mudar o seu futuro, mas hoje pode ter uma grande mudança por uma decisão. Eu quero só te pedir um favor antes de começar o vídeo, né? Por favor, curte o vídeo. A moça tá falando, tá me ajudando. Curte aí, galera. Curte o vídeo, sabe? Compartilha, manda para todo mundo, comenta. Por que isso, David? Porque quanto mais pessoas curtirem, mais longe vai a palavra. E no fim, é somente sobre isso. Quanto mais gente ouvir a palavra, melhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você. Vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Oh Deus, vou ficar mal acostumado. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 2. Eu vou ler 2 textos separados, de contextos distintos, para contar-lhes uma história, para contar-lhes sobre algo que vai fazer uma forma de ensinar a gente a confiar. Isso foi movimentado no meu coração por uma mensagem que eu recebi no direct. Eu vou contar para vocês ao longo da palavra, mas eu quero que o texto seja a base principal e a primazia da caminhada nossa. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 2, diz o seguinte: Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e lhe disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como um deles. Jezabel está dizendo: eu vou matar você. Aí quando você vai para o verso de número 19 do mesmo capítulo, é outra história. Assim Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, enquanto ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Rogo que me deixe beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu vou te seguir. E disse-lhe: Volta novamente, porquanto eu tenho feito por ti. E ele retornou novamente, tomou uma junta de bois, queimou as carroças, matou e ferveu a carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias. Na nossa vida, o nível de decisões que nós tomamos está extremamente conectado com o quanto nós confiamos em Deus. A nossa confiança em Deus, ela é parametrizada pelas nossas entregas, pelas nossas escolhas. Com quem eu converso, com quem eu tenho um tempo de mesa, eu consigo pontuar histórias da nossa casa, da nossa vida, de decisões de confiar muito em Deus, mesmo não tendo cenário nenhum para enxergar, e que fizeram a gente ter colheitas extraordinárias. Mas eu não quero falar sobre a minha história, eu não quero falar sobre o que eu vivo, não hoje, um outro dia talvez. Mas hoje eu quero conversar com você sobre essa palavra que assombra o nosso coração. Porque a gente diz que confia, a gente diz que entrega, mas a gente de verdade não sabe o que significa confiar e o que é confiar. Confiar é o que meu filho fez há uns dias atrás lá em casa. Eu coloquei ele em cima da pedra da pia e eu falei: filho, fica de costas. E ele ficou de costas. Eu falei: agora, filho, fecha os olhos e se joga para trás. Eu confesso que eu fiquei pensando: ele não vai fazer. Eu levei um susto. Ele só virou, fechou os olhos e se jogou para trás. Não era coragem, era confiança.
Ele sabe que eu jamais deixaria ele cair no chão. Para ele, eu sou o homem mais forte da casa. Eu sou mais forte do que ele, mais forte do que o Noah, mais forte do que a Paula. Então, se talvez outra pessoa tivesse pedido Noah, ele não iria fazer. Mas ele me conhece. E para confiar, a gente precisa conhecer. E é por isso que às vezes a nossa confiança é tão pequena, porque a gente conhece muito pouco. A gente não prossegue no conhecer a Deus, sabe? A gente pausa, a gente trava. Então o segredo é conhecer. Quanto mais você conhece, mais você confia. E ainda mais no caso do nosso Criador. Quanto mais você conhece, mais paixão, mais amor, mais... É difícil não olhar para o que eu vivo, sabe? É difícil para mim, porque Deus tem provado a nossa confiança. Então é difícil, eu não quero, eu vou segurar, vou para a Bíblia, deixa. Mas Deus, Ele faz isso, sabe? Ele se revela e depois Ele diz, então agora confia. Ele se mostra, depois Ele diz, agora confia, descansa. Permite que eu faça algo na tua história, sabe? Deixa o controle comigo. Eu recebi a mensagem, falei para vocês no Instagram, ontem na Suíça. Que normal, ontem. Então ontem nós estávamos lá e nós tivemos um momento igual tivemos aqui. E eu fiz o apelo. E foi lindo. E quando eu voltei para o hotel, hoje pela manhã, saindo do hotel, na verdade, que nós estávamos, eu fui dar uma lida nas mensagens que tinha recebido. E no meio das mensagens tinha a mensagem de uma moça, de uma menina. Eu não respondo ninguém no direct por uma questão de preservação. Hoje você não precisa fazer mais nada, basta você parecer que fez. Então eu prefiro não responder. Eu olho, leio, oro quando necessário, mando para a nossa equipe de intercessão, mas eu não respondo para que não apareça nada equivocado. Mas tudo bem, a moça mandou a mensagem, eu li, e na mensagem dizia o seguinte: Dave, eu estava no culto ontem, e eu recebi o convite que você fez de aceitar a Jesus, e eu quis tanto, eu desejei tanto no meu coração, mas eu não tive coragem. Ela falou, mas eu comigo, por quê? Daí eu leio ela, porque eu fiquei pensando, e depois que eu tomar a decisão, o que vai ser do meu caminho, o que vai mudar na minha vida, o que vai acontecer, qual vai ser o meu futuro? Você entende que Deus se mostrou para ela no presente, sabe? Mas ela não acredita que o Deus que está no presente vai acompanhá-la no futuro. A nossa dificuldade é porque nós conhecemos um Deus presente, mas esquecemos que o Deus presente já mora no nosso futuro. Ele já conhece o nosso amanhã, o que os nossos olhos não viram, o que os nossos ouvidos não ouviram, Ele já conhece. Por isso que confiar é dizer, Deus, eu sei que o Senhor me ouve hoje, me ouvirá amanhã, depois de amanhã, e pode passar os céus e a terra, e a tua misericórdia irá durar para sempre. O texto é Elias. Elias tinha acabado de derrotar os profetas de Baal ao fio da espada, e agora ele está cansado, ele está, sabe, exausto daquilo. E a Bíblia diz que a notícia do que ele fez chega a Jezabel, e Jezabel manda uma ameaça: você vai morrer em menos de 24 horas. E agora ele que viu Deus agindo contra os profetas de Baal, desconfia que esse mesmo Deus não vai agir contra Jezabel. A menina de ontem precisa saber que
que o Deus de ontem é o mesmo de hoje, que fala em Londres e que ainda está na Suíça, que ainda está em todos os lugares e que está em todos os cantos do planeta. Não há lugar aonde Ele não esteja. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele está, Ele é, Ele ouve. O mesmo Deus que faz hoje fará amanhã, depois de amanhã. Ele é esse Deus. E o meu caminho, se você entregar, deixa que Ele irá fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não assim o fosse, eu não teria dito: eu vou vos preparar um lugar e voltarei para buscá-los. Ele não nos desampara em momento nenhum. Ele não foi embora. Ele deixou conosco o Espírito Santo Consolador, porque eu não vos deixarei órfãos. Eu vos deixo o meu Espírito, que estará com vocês todos os dias, o meu Consolador. Sabe, a menina precisa saber, o Elias precisa saber. Elias, o Deus que cuidou de você no campo de batalha contra os profetas de Baal, vai cuidar de você no campo de batalha contra Jezabel, vai cuidar de você aonde você colocar a planta dos seus pés. E aí a Bíblia diz que ele se esconde numa caverna e Deus tem que ir lá dizer: ei, Elias, o que tu está fazendo? Sai da caverna, porque o teu caminho é longo. Deus está dizendo: ei, confia, trust in me. Aí eu crio a expectativa, né? Se você conhece o Deus de poder, você não pode se acostumar com isso. Você não pode esquecer do milagre. Você não pode perder a essência. Então, o que Elias tem é uma coisa que a gente chama de esgotamento. Ele está cansado. E quando a gente está cansado, a nossa visão ela obscurece sobre algumas coisas. Só que entenda, Elias, é o cara que derrotou os profetas de Baal. Não dá de se esperar que um Elias da vida tem medo de uma mulherzinha qualquer, maluca, que diz que quer matar ele. Sabe, a gente esquece que a palavra de Deus sobre nós é mais importante do que a palavra de qualquer inimigo ao nosso respeito. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus sobre você é superior, está acima de qualquer palavra que alguém possa emitir contra você. O seu propósito nunca será paralisado por alguém cujo qual tem a intenção de fazê-lo. Se Deus falou que vai acontecer, creia, vai acontecer. Deus não desaponta ninguém. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Pronto. Isso é suficiente para você entender que nada que venha contra é poderoso para parar aquilo que está nos impulsionando. O Senhor Jesus. Sabe, eu me impressiono depois, porque a gente sai de Elias e vai para o Eliseu. O Eliseu é um garotinho. O Eliseu é um menino. E ele está trabalhando. Ele foi encontrado por Elias trabalhando. Ele está arando a terra. Você nunca vai ver Deus chamar alguém que não está fazendo alguma coisa. Deus detesta a preguiça. Deus está atrás daqueles que se mexem e que se movem em favor da sua casa, da sua obra. Deus está atrás dessas pessoas. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade. Esses o Senhor está à procura. A gente tem que estar movendo. Então eles foram encontrados arando a terra. Eliseu. Aí Elias passou por ele e jogou o manto sobre ele. Ele está dizendo: que está sobre mim agora virá sobre você. Eliseu recebe aquele manto, corre até Elias e diz: Elias, eu aceito, eu quero. Só quero te pedir um favor. Eu vou voltar, mas eu só vou voltar para beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu vou te seguir. E Elias diz que se resolva, faça o que você quiser. Só que olha que loucura, ele não voltou e beijou o pai e a mãe. Ele voltou e destruiu aonde
onde ele poderia voltar. Ele voltou e tirou a possibilidade do retorno. Ele trabalhava com as juntas de boi, com os animais, e a Bíblia diz que ele voltou e queimou as suas carroças, queimou as juntas de bois, queimou os bois em sacrifício e deu ao povo para comer. Ele está dizendo: eu confio tanto na palavra que eu não preciso ter um lugar para voltar. Ele está dizendo: eu não preciso mais das juntas de boi, eu não preciso, eu tenho uma palavra, e a palavra é mais poderosa. Quando você vê Pedro lá na primeira pesca milagrosa, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse: Pedro, me segue. E Pedro lançou as redes, perdeu tudo, deixou rede, deixou peixe para trás, porque é muito mais importante viver lastreado numa palavra do que naquilo que vai estragar daqui a pouco. É muito melhor você viver lastreado naquilo que é eterno do que aquilo que é passageiro. É muito melhor você crer no sobrenatural do que se decepcionar com o natural. Jesus, eu creio, tu és o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Aí o Eliseuzinho, ele pegou, queimou as carroças, queimou os animais, e com isso eu imagino o coração de Deus com ele. Uau! Esse é meu garoto. Ele não tem mais para onde voltar. Confiar em Deus é virar-se de costas, fechar os olhos e se jogar para trás, crendo que Ele é o Deus que não nos desampara. Cremos que Ele é o Deus que nos segura e que não há nada que Ele não possa fazer. Queime as suas carroças, sabe? Tire as tuas bases de controle. O que a menina me disse gravou no meu coração. Ela disse: eu tenho medo de perder o controle. Deixa eu dizer para você, meu lindo, não tenha medo de perder o controle, tenha desejo de perder o controle. Sabe, a nossa oração tem que ser: não Deus me dá, não, é Deus pega, controla, faz aquilo que somente o Senhor pode fazer. Não há outro como tu, Senhor. Está aqui, pega, faz, é a tua vontade, é o teu querer, é o teu desejo, é o teu sonho, é a tua palavra, é o que o Senhor quer. E se o Senhor quer, eu quero. Confiar é saber que o caminho que andamos não tem como dar a marcha ré. Não tem como voltar. As decisões mais radicais que eu tomei na minha vida foram as que me trouxeram os maiores presentes de Deus. Todas as vezes que eu soltei alguma coisa, Deus colocou algo maior para eu carregar. Está na hora de a gente confiar. Eu vou falar uma coisa para você: a minha pregação, a cada dia, ela fica mais difícil para mim, ela fica mais complexo, porque eu não falo mais só de um Deus que vi na Bíblia. Eu não falo mais só de histórias que estão acontecendo na palavra. Não. Agora eu tenho as minhas histórias. A minha oração é para que a geração que me ouve tenha as suas histórias com Jesus, tenha as suas experiências com o Senhor. Meu lindo, quem tem vida com Deus não tem tempo para mais nada. Quem tem vida com Deus está apaixonado pela presença, está buscando a presença, está querendo mais, sabe? Está sensível à voz de Deus em todo tempo, em todo canto, a qualquer hora. Elias ficou morrendo de medo, e eu termino. Morrendo de medo. E aí a Bíblia diz que passaram-se as 24 horas e Elias não morreu. Passaram-se 48 horas. Lembra do que Jezabel falou? Até 24 horas. Elias não morreu.
Passaram-se 72 horas e Elias não morreu. Passaram-se meses e Elias não morreu. Passaram-se anos e Elias não morreu. E passará a eternidade e Elias não morreu. Porque a Bíblia diz que ele foi transladado aos céus. Sabe o que é isso? Eu quero que você entenda o que Deus está fazendo a gente entender. Confia na minha palavra. Creia em mim de todo o teu coração, que nada lançado contra você prosperará. Nem flecha que voe de dia, nem seta no meio da escuridão. Aonde tiver uma palavra, tem um decreto do Eterno. E se tem um decreto, ele é irrevogável. Não terá como parar você. Se Deus te chamar, vai. Se Deus te mandar, vai. Se lança. Se Deus dizer, se joga. Feche os olhos, vire de costas e diga, pega! Jesus, nós te amamos. E aqui estamos de peito aberto, de coração rasgado. Jesus, nós confiamos. Queremos te conhecer mais. Para confiar ainda mais. Se revela a nós. Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta. Faz isso em nós, faz isso em nós, Jesus. Que o milagre seja tangível, inexplicável, porém tangível. Que nós possamos contemplar o teu agir, porque confiamos que tu és o Deus de toda a terra, que podes tudo e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jesus, a minha vida é sua. Diga você aonde você estiver, no seu quarto, no seu carro, no trabalho, no foninho de ouvido, diga baixinho, mas diga, Jesus, a minha vida é sua. Eu confio, eu confiarei, eu para sempre confiarei, em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó. Hoje, literalmente, é o dia mais feliz da minha vida. Uau, mas por que você está falando isso? Porque foi o dia que eu me entreguei verdadeiramente para Jesus e aceitei Ele como meu Senhor e Salvador. Uau, amém. E aí, lindos? A gente tá aqui em Londres. Olha que coisa. Ó que cena, ó que cena. E a gente tá muito feliz porque aconteceu hoje aqui o melhor dia da minha vida. Gravamos uma mensagem linda. O Senhor Deus nos abençoou demais. Foi lindo ver a quantidade de salvação. Mas tá muito frio nesse lugar. Olha aí, vamos dar um rolê. Olha aí o povo tirando foto.